Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Vão chegando aí, vão dando a paz do Senhor, vão cumprimentando os irmãos, vão colocando aí qual é o estado que você está falando nessa noite. Mais uma segunda-feira marcada pela presença de Deus. Como tem sido edificante as nossas segundas-feiras, não é verdade? Eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus, aos nossos pastores, pastor Ronaldo, pastor Charles, pastor Vidal, pastor Manuel, pastor Uriel. Vocês são todos bem-vindos. Quero cumprimentar também a nossa liderança, a pastora Edna. Deus abençoe todos vocês, todas as mulheres pertencer, todos os irmãos de fora de Brasília. Deus continue abençoando todos vocês nessa noite. Quero te convidar a pegar aí o seu celular nesse momento e enviar esse link para várias pessoas. Eu tenho certeza que a ministração dessa noite vai falar muito aos nossos corações. Nós vamos ouvir nessa noite uma ministração onde vai falar sobre amizade, sobre renúncia, sobre fé. Olha que coisa linda é a mensagem dessa noite. Quem será que eu estou falando? Qual história será contada nessa noite? A história de Noemi e Ruth. Nessa noite nós vamos ver todos os paradigmas quebrados, né? A gente escuta tantas histórias sobre sogra, né? Tantas críticas, tantas coisinhas, piadinhas sobre sogra, não é verdade? Mas hoje nessa história você vai ver o que a sogra fez por uma nora. E eu quero te convidar nessa noite a convidar várias pessoas para estar conosco aqui, para cultuar a Deus conosco nessa noite. Eu quero ler aqui um versículo que está lá no livro de Eclesiastes. Pegue a sua Bíblia e agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Deixe tudo o que você está fazendo nesse momento e vamos cultuar ao Senhor. Deus tem nos proporcionado palavras tão edificantes nas segundas-feiras. Eu tenho certeza, muitas vidas têm sido edificadas pela palavra de Deus. Amém? Eclesiastes 7, versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Olha que palavra linda, tem tudo a ver com a ministração dessa noite. Noemi e Ruth tiveram uma história do início até o meio muito triste. Parecia, quando a gente lê essa história, parece que ali há um ponto final de Deus, mas não. O ponto final de Deus ainda está muito longe para acontecer. Noemi viveu um tempo maravilhoso junto com a sua nora Ruth. Eu quero te convidar nessa noite a estar conosco aqui cultuando. Convide muitas pessoas para estar conosco. Essa palavra falou tão fortemente ao meu coração sobre renúncia, sobre fé, sobre amizade verdadeira. Quem é que verdadeiramente nós podemos contar no momento de crise, de luta? Nessa noite o Senhor vai fazer nós refletirmos sobre as verdadeiras amizades que nós temos. Será que nós realmente podemos contar? Será que nós realmente temos amizades verdadeiras que na hora difícil, da escassez, será que essas pessoas estarão conosco? É isso que nós vamos ver nessa belíssima história de Noemi e Ruth. Aquela nora não abriu mão da sua sogra e foi com ela até o fim. E Deus honrou Noemi e Ruth. Noemi foi essa sogra que quebrou todos os paradigmas. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, porque Deus já colocou no coração da diaconisa Cássia
Isso mesmo, a irmã Cássia nessa noite vai nos trazer a ilustração dessa belíssima história para nós. Amém? Eu quero te convidar agora nesse momento, enquanto você compartilha esse link com outras pessoas, a nossa querida cantora Gabriela vai estar louvando. Isso mesmo, com vocês, Gabriela adorando o Senhor Jesus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Amém, que louvor maravilhoso. Deus continue abençoando a vida da cantora Gabriela, que tem sido um instrumento de Deus na casa do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos, nós vamos passar por um momento agora muito especial. Você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando, que está conosco cultuando a Deus, eu gostaria que você nesse momento colocasse aí os seus pedidos de oração, colocasse aí, talvez você esteja passando por uma prova, por uma luta e precisa nesse momento de uma porta aberta de emprego. Talvez você esteja passando por uma enfermidade, por uma luta. Talvez você esteja precisando de uma resposta urgente de Deus.
Nós vamos agora, não só eu, mas todos vocês que estão aí do outro lado, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus que Ele nos responda, que Ele traga o sobrenatural, que Ele traga a resposta que nós precisamos. Amém, queridos? Coloque aí os seus pedidos. Não se constranja, nós estaremos aqui orando, nós vamos orar nesse momento pela nossa igreja, pela nossa nação, pela nossa liderança, vamos orar pelos enfermos. Quantas pessoas nesse momento não estão nos hospitais, precisando de um milagre do Senhor Jesus? E Ele pode fazer isso. O nosso Jesus é especialista em agir no impossível. Amém, queridos? Coloque aí no chat, nós estaremos agora. Eu quero convidar todos vocês, de perto e de longe, para nós adorarmos o Senhor e clamarmos o Senhor juntos por um milagre. Isso mesmo. Pai querido, maravilhoso Deus, Pai, nesse momento nós clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus que nos ouve, que atende às nossas orações. Pai, o Senhor conhece as nossas urgências, as nossas necessidades. O Senhor sabe nesse momento, meu Deus, quem está nos hospitais, precisando de um milagre, de uma resposta. Pai querido, vai agora trazendo a cura. Pai, consola os corações, consola as famílias que estão enlutadas nesse momento. Ah, Espírito Santo, nesse momento só o Senhor pode fazer isso, Senhor, visitar essas famílias. Ah, Espírito Santo, guarda as nossas vidas, nos protege de todo mal, nos protege, meu Pai, de tudo aquilo que está sendo forjado contra as nossas vidas, nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos cobre, meu Pai, com Teu Espírito Santo, nos esconde debaixo do Teu manto de justiça, Senhor, e ser conosco nessa caminhada. Vai abrindo portas, vai entrando nos hospitais, vai guardando a nossa igreja, vai guardando, meu Pai, as famílias, os idosos, as irmãs. Guarda as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Tome posse da sua vitória aí. Deus tem resposta para nós. Deus tem milagres para nós. Queridos, que tempo difícil que nós estamos vivendo, de medo, de perseguição, de tantas coisas que têm trago preocupação à nossa mente, mas o Senhor está conosco, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos livrando. Nós não podemos deixar nada desse mundo fazer com que nós venhamos parar, porque nós temos um chamado, Deus tem uma obra conosco e nós precisamos prosseguir. Deus vai restaurar a sua saúde, Deus vai trazer alegria sobre a sua casa, Deus vai trazer o refrigério que você precisa. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês agora a ouvirem uma ministração pela diaconisa Cássia. Eu tenho certeza que Deus vai falar com todos nós nessa noite. Amém? Fique agora com a ministração da palavra de Deus com a diaconisa Cássia. A paz do Senhor para os irmãos. Para mim é motivo de muita honra estar aqui nesta noite para trazer a palavra de Deus, para falar um pouquinho sobre uma das mulheres inspiradoras da Bíblia. E eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e também a toda a liderança das mulheres da igreja por esse trabalho maravilhoso que elas vêm realizando. Eu fiquei com a mulher Ruth, com a mulher inspiradora Ruth, e quando a missionária Kátia me passou esse tema, eu comentei com ela que não haveria possibilidade de eu falar de Ruth sem também falar de Noemi. Então nessa noite eu irei falar dessas duas mulheres, de Noemi e Ruth. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth, ele é bem pequenininho, apenas 4 capítulos. Vale muito a pena você ler esse livro. É uma história fantástica, um amor incondicional que esse livro nos proporciona, irmãos. Eu vou ler do capítulo 1
do versículo 1 ao versículo 5, somente. Amém? Fala assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma delas Zofa e o nome da outra de Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Eu fiquei com essa mulher maravilhosa nessa noite, né? Eu não sou uma pregadora nata, mas eu fiz um voto ao Senhor que eu nunca rejeitaria nenhum trabalho que fosse para fazer para o Senhor. Então, nessa noite eu estou aqui e eu creio que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Que se esta palavra de hoje alcançar uma pessoa for salva, vai valer a pena todo o meu esforço de eu estar aqui nessa noite. Amém? Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco da introdução, do contexto histórico deste livro. A Bíblia fala que o livro de Ruth passou-se no tempo de Israel, quando Israel era governado por juízes. O livro de Ruth, ele é logo em seguida, irmãos, ao livro de Juízes, por coincidência. Naquele tempo, a roupa que eles usavam era uma roupa leve por baixo e um sobretudo por cima. O autor deste livro, ele é desconhecido, irmãos, porém, muitos estudiosos da palavra de Deus afirmam que quem escreveu este livro foi o profeta Samuel, por conta da homilética, por conta da escrita deste livro. E uma das palavras-chave que eu vou usar praticamente em quase toda a minha história nesta noite, fala sobre renúncia. Ruth renunciou à sua casa, renunciou à sua família, renunciou à sua religião, renunciou aos seus pais que ela deixou para trás, o seu lar, a sua casa, para seguir Noemi. Ela preferiu a boa parte, seguir a sogra dela. Ela foi fiel, foi obediente e ao final ela recebeu recompensa, irmãos. E o que eu acho lindo nessa história, dessa palavra-chave que fala muito de renúncia, é que nós vamos ver que nós vamos quebrar todos os paradigmas que nós conhecemos de piadas, de conversas que falam sobre sogra. Vamos ver que história maravilhosa é essa. Sem dúvidas, irmãos, o livro de Ruth é um dos romances mais lindos que a Bíblia pode nos proporcionar. Fala de um livro de reconciliação, conta a história de um drama familiar de uma família. Que drama é esse? Um drama com problemas financeiros, com problemas de imigração, problemas de doença, problema de morte, problema de casamento, problema de viuvez, problema de amargura de alma e problema de pobreza. Então agora nós vamos entrar diretamente no livro de Ruth. Eu apenas quis mostrar um pouco como eram os costumes, a roupa, quando que o livro foi escrito. E agora nós vamos falar um pouquinho da história de Ruth. Amém? Irmãos, o livro de Ruth, ele descreve com cores fortes um drama de uma família. O drama de um lar. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Elimeleque e sua esposa e seus 2 filhos, Noemi, Malom e Quilion. Essa família, ela saiu de Belém de Judá, da casa do pão, em busca de um refúgio em Moabe, porque Belém passava por uma crise financeira muito grande, uma crise de fome, e ele saiu da cidade de Belém em busca de sobrevivência, mas quando ele chega em Moabe, ele encontra a morte. Muitas das vezes, irmãos, pensamos que quando passamos por algum problema ou passamos por alguma crise financeira, a tendência que nós temos é fugir. Muitas das vezes nós queremos fugir daquele problema, mas nem sempre a melhor opção é fugir, irmãos.
Eu sei, você aí do outro lado sabe que nós conhecemos pessoas que quando passam por alguma crise ou passam por algum problema financeiro, procuram em outro estado ou em outro país uma vida melhor. Alguns dão sorte, outros não. É o que nós veremos nessa história de hoje. A Bíblia diz que Belém era a cidade do pão. Lá o pão era o que reinava, era a cidade do celeiro cheio. Porém, aquele lugar agora se passava por uma propaganda enganosa. Não existia pão na casa do pão, o celeiro estava vazio naquele lugar. O fato é que, em vez de Elimeleque esperar a provisão de Deus, esperar passar todo aquele problema que ele estava vivendo, Elimeleque prefere o quê? Fugir daquilo. Na fuga, ele encontra a morte procurando a sobrevivência dele e da família dele. Muitas vezes, irmãos, nós preferimos fugir do que esperar de Deus uma solução. Elimeleque fugiu e foi plantar a sua casa em Moabe, que depois tornou-se a sepultura dele e dos filhos. A Bíblia fala que ele foi procurar segurança para os filhos, que ele foi procurar uma vida melhor, e aquela cidade para onde ele foi se tornou a cova dos filhos dele. Moabe, irmãos, era uma cidade idólatra, uma cidade que adorava ao deus Camus, uma divindade pagã, onde as pessoas sacrificavam seus próprios filhos naquele lugar. Era um local de opressão a Israel, porque na época do rei Eglon, Moabe dominou Israel por 18 anos, oprimindo o povo de Deus. Sabe, irmãos, graças a Deus que a providência de Deus, ela não é limitada às nossas loucuras pelo que nós fazemos, porque se a nossa loucura, se quando nós temos vontade de fazer as coisas e nós fazemos e dá errado, e o Senhor visse por esse lado, a gente estaria frito, né, irmãos? Mas graças a Deus que a providência de Deus, ela não está limitada à nossa loucura, à nossa insensatez. Deus não vê como nós vemos. Ocorre que quando Elimeleque e sua família chegam em Moabe, eles descobrem, irmão, que eles não fizeram a melhor coisa. Eles descobrem que naquele lugar faltava pão, aquele lugar passava por um momento muito difícil também, um momento de falta de comida, de falta de chuva. A Bíblia fala que tudo que eles plantavam naquele lugar não se dava, se definhava porque faltava chuva naquele lugar. A Bíblia também nos fala, irmão, que depois de algum tempo de Elimeleque naquele lugar, Elimeleque morre. E Noemi fica sozinha com seus 2 filhos naquele lugar. E eu posso imaginar e posso conjecturar com você nessa noite, que eu fico imaginando a tristeza de Noemi naquele momento. Saiu da terra de Belém de Judá com seu marido e seus 2 filhos, porém agora ela está sozinha com os 2 filhos em um lugar que para ela é desconhecido. A Bíblia conta que passa-se quase 10 anos, Noemi casa-se os seus 2 filhos naquele lugar com mulheres moabitas. E como se não bastasse toda a tristeza, todo o luto que aquela mulher vinha carregando dentro dela, toda a tristeza por ter perdido o marido, ela recebe uma das piores notícias que nenhuma mãe gostaria de receber, que os seus 2 filhos também haviam morrido. E que agora ela estava o quê? Sozinha com as 2 noras naquele lugar. Talvez umas sendo consoladas pelas outras. Noemi estava agora sem marido, estava pobre e ainda estava em um lugar que não era o lugar de origem dela. Ela era estrangeira naquele lugar. Irmãos, naquele tempo, o significado do nome da pessoa tinha uma importância muito grande para aquele povo. Quando você falava o nome da pessoa, era como se você descrevesse a vida, a personalidade daquela pessoa. E eu trouxe aqui nesta noite para vocês o significado dos nomes dos protagonistas dessa história. Elimeleque significa Deus é o meu rei. O nome de Elimeleque, irmãos, já dizia tudo. Porém, Elimeleque não confiou no Senhor. No momento da crise, o que Elimeleque fez? Fugiu. E o nome dele dizia tudo para ele, ó, Deus é o meu rei, Deus era o rei dele. Mas infelizmente no momento da crise, ele fugiu. O nome de Noemi significava amável, mulher alegre, mulher encantadora, agradável. Podemos ver, e nós veremos mais adiante,
que foi por isso que as noras se apaixonaram por Noemi, se apaixonaram pela simplicidade dela. Eu vejo que o nome de Noemi aqui, amável, tem tudo a ver com o contexto de como as noras a amavam de uma forma especial. Porém, em certo momento da história, Noemi pede para que o nome dela seja mudado de Noemi para Mara, porque ela havia perdido o seu marido, havia perdido os seus 2 filhos e agora ela estava sozinha com as suas noras. Então ela pediu que o nome dela fosse mudado para Mara, que significa uma mulher amarga, uma mulher triste. O nome de Malom significava estar enfermo e o nome de Quilion significava enfraquecer. Talvez, irmãos, tenha sido por isso que eles morreram tão cedo. Olha, o nome deles tinha esse significado. E o nome de Orfa significava firmeza e o nome de Ruth, que eu acho maravilhoso, significava amizade, irmãos. Então Noemi sai da cidade de Belém por causa de coisas, por causa de dinheiro. E em Moabe ela perde pessoas, irmãos, ela perde relacionamento. Noemi, ela perde o mais importante da sua vida, ela perde o seu marido e os seus 2 filhos. Ela não perde apenas o supérfluo, irmão. Ela perde o essencial. A família é a base de tudo. E Noemi havia perdido seu marido e havia perdido seu esposo em Moabe. Noemi então fica sozinha com as suas 2 noras, sendo uma consoladas pelas outras. Noemi então fica sabendo, através de um mensageiro, que a cidade de Belém de Judá, o pão havia voltado a reinar naquele lugar, que a crise havia passado naquele lugar e que o Senhor havia mandado mantimento, havia mandado chuva para aquele lugar. Aquela cidade voltava com a abundância de pão que sempre era. Então Noemi decide voltar para Belém de Judá. Note, irmãos, que Noemi havia perdido em Moabe os filhos, havia perdido o esposo, e agora o que ela havia conquistado, que eram as suas 2 noras, ela também estava perdendo, porque ela teria que se despedir das suas noras e deixar elas em Moabe e partir rumo a Belém de Judá. A Bíblia fala que foi uma despedida regada de emoção. Noemi era uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica, porque note que mesmo ela sendo estrangeira em Moabe, as noras a amavam de uma forma muito especial. Ela conseguiu conquistar o coração das suas 2 noras. O laço era tão grande que quando Noemi decide voltar para Belém, as 2 noras vão juntas. Isso era o amor verdadeiro, irmãos. Era a amizade verdadeira. Mas se percebe que quando elas estavam no caminho indo, é que ocorre essa despedida triste. A Bíblia fala que elas já estavam a caminho de Belém de Judá. Significa que as noras estavam acompanhando ela para ir para Belém. Só que Noemi para no meio da estrada e toma uma difícil decisão. Ela vira para suas noras e fala: minhas filhas, ide, voltai para suas famílias. Note que elas eram tratadas, irmãos, como filhas, e que as noras tinham como mãe, conselheira, tinham ela como amiga. E tudo isso, irmão, tornava ainda mais difícil aquela despedida, esse amor que elas sentiam uma pelas outras. O que eu acho extraordinário e fantástico nessa história, irmão, porque o interesse daquelas noras não estava em coisas que a Noemi pudesse ter, porque Noemi havia perdido tudo. Noemi estava naquele lugar agora viúva, pobre, sem nada. Mas o vínculo de amor, o vínculo de amizade entre a sogra e entre as noras foi com que fez com que as noras a acompanhassem para Belém. Noemi então pede para que suas noras voltem para suas famílias, voltem para suas casas. Ela explica: olha, eu não tenho mais filho, e mesmo que eu tivesse mais filho, não teria como eles casarem com vocês. Volte, vocês são bonitas, vocês são mulheres que têm uma vida pela frente. Ocorre que as noras, a Bíblia fala que elas choram em voz alta e pedem para Noemi deixá-las ir com ela até Belém de Judá. Noemi torna a insistir, fala: não, minhas filhas, voltem, vocês não podem ir comigo, vocês têm que refazer a vida de vocês, vocês deixaram os seus pais, as suas famílias para trás, vocês precisam voltar. Órfã, porém,
decide voltar para Moabe, da estrada onde ela estava para Moabe, a voltar para sua família. Entendo, irmãos, que Orfa foi uma pessoa verdadeira, porque muitas das vezes é melhor nós sermos verdadeiros deixando essa pessoa do que nós continuarmos com essa pessoa e depois, mais tarde, nós sermos fingidos. E Orfa foi uma pessoa verdadeira. A Bíblia fala que ela chorou em voz alta enquanto se despedia, enquanto caminhava de volta para Moabe. Temos que entender, irmãos, que tem pessoas que não é obrigada a terminar com a gente para o resto da vida. Tem pessoas que é para um tempo, tem pessoas que é para outro tempo, e tem pessoas que é para a vida inteira. E é aí que começa a mais linda história que nós vamos ver nessa noite. Orfa decide voltar, mas Ruth escolhe a boa parte de estar com a sua sogra, de seguir ao Deus de Noemi. Ruth decide ir com Noemi, segue ela pela fé, segue ela porque ama Noemi, porque aprendeu a amar de uma forma extraordinária. Mesmo sabendo que Ruth caminhava para um futuro incerto, Ruth continuou seguindo a sua sogra. Não é à toa, irmãos, que o significado de Ruth é tão especial e tão lindo, que quer dizer amizade. Amizade quer dizer amigo, e amigo quer dizer conectado. E quando nós estamos conectados com algo, é difícil, irmão, isso se desfazer. E era isso que eu via na vida de Noemi com Ruth. Ruth, então, declara uma das expressões mais lindas que a Bíblia relata no livro de Ruth, que é quando ela fala para Noemi: olha, Noemi, onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Eu acho extraordinário, irmãos, essa expressão que Ruth repassa para Noemi naquele momento. Você tem noção aí da sua casa, a quantas pessoas você pode inspirar com a sua fé? Quantas pessoas você pode inspirar no seu dia a dia? Irmãos, que nós possamos ser espelhos por onde nós andarmos, que nós possamos carregar o brilho do Espírito Santo, que pessoas possam olhar para nós e saber que ali vai um servo do Senhor. Assim foi na vida de Noemi e Ruth. Noemi inspirou Ruth. Ruth só decidiu seguir Noemi pela fé dela. E ela, aqui, irmãos, ela deixa bem claro que ela estava servindo ao Deus de Israel, ao Deus que nós servimos. Quando ela fala: o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Então Ruth havia declarado a sua fé, Ruth havia aceitado esse Jesus que nós servimos. Às vezes, irmãos, nós pensamos que as coisas acontecem por acaso nas nossas vidas, mas quando nós confiamos em Deus, não há acasos. E Ruth confiava no Deus de Israel. Ruth sabia qual era o Deus que Noemi servia e ela decidiu seguir com ela. Noemi então aceita a companhia de Ruth e as duas seguem rumo a Belém. Quando elas chegam em Belém, a cidade inteira começa a falar, começa a conjecturar o nome de Noemi, falando: olha, Noemi chegou. As pessoas conheciam, irmão, a história de Noemi, sabiam que ela tinha perdido o esposo, que ela tinha perdido o filho. E elas começavam a falar em voz alta: olha, Noemi chegou com a sua nora. E Noemi ouviu aquilo. Então Noemi escuta e diz: não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, uma mulher amarga, uma mulher triste, uma mulher amargurada, porque ditosa eu saí desta cidade com as minhas mãos cheias, com os meus filhos, com o meu esposo, e agora retorno de mãos vazias para este lugar. Ruth e Noemi então chegam em Belém de Judá e elas se instalam na antiga casa onde Noemi morava com seus filhos e Elimeleque, antes de irem para Moabe. Então Ruth, após elas se acomodarem naquele lugar, Ruth pergunta para sua sogra: minha sogra, como que se vive neste lugar? Como que se faz para comer neste lugar? Nós já chegamos e precisamos, eu preciso trabalhar para poder ajudar a senhora dentro de casa. Então Noemi instrui Ruth e fala: olha, Ruth, você levanta bem cedinho, coloca sua roupinha de trabalho e você vai para um campo. O campo em que deixarem você entrar, você entra e colhe ali.
Sabe, irmãos, naquele tempo existia uma lei que está registrada lá em Levítico 19, do 9 ao 10, que dizia que quando os fazendeiros fossem colher as espigas, eles não poderiam colher os cantos dos campos. E também o que caísse daquela colheita, eles não poderiam voltar lá para poder pegar. Porque a palavra de Deus, porque Deus que cuida dos órfãos, que cuida das viúvas, que cuida dos pobres, dos estrangeiros, Ele havia deixado essa ordem. Irmãos, eu acho isso tão lindo, porque ainda hoje isso reflete para nós. Reflete quando existe pessoas precisando. Há pouco tempo nós fizemos o drive-thru na nossa igreja. Isso aqui, irmão, reflete. Nós estamos cuidando do pobre, nós estamos cuidando do necessitado, do viúvo. E era uma ordem desde aquela época, irmão. Está registrado lá em Levítico 19, 9 e 10, que fala isso, que o Senhor havia deixado essa ordem. Deus nos mostra, irmão, o cuidado que Ele tem para com as pessoas pobres, para com os humildes, com as viúvas, com as pessoas estrangeiras. Nós podemos ver, e isso é muito lindo da parte do Senhor, irmãos. Outra coisa que eu acho muito lindo e que eu consegui também ver nesse texto, que a semente que Deus multiplica não é a semente que nós comemos, irmãos, é a semente que nós repartimos. Talvez fosse por isso que Belém de Judá fosse uma cidade tão abençoada, irmãos, porque eles repartiam com as pessoas. Como eu li aqui, eles tinham que deixar os campos, eles tinham que deixar tudo que caísse fora da colheita, eles não poderiam rebuscar, eles não poderiam pegar de volta, para que pudesse pessoas humildes, como Ruth, que estava naquele lugar, uma mulher estrangeira, uma mulher que tinha acabado de chegar com as suas crenças, para que essas pessoas pudessem se alimentar. E isso é muito lindo. A Bíblia então fala, irmãos, que na cidade de Belém de Judá existia alguns parentes de Elimeleque. Um deles se chamava Boaz, irmãos. A Bíblia diz que Boaz era um homem rico, um homem muito fluente, um homem de muitos campos, tinha muitos bens, muitos trabalhadores, tinha muitos servos. O significado do nome de Boaz significa nele há força, irmãos. O significado do nome era muito importante naquele tempo. Por isso que sempre estou trazendo aqui o significado para vocês. E por ser parente de Elimeleque, se Boaz quisesse, irmão, ele poderia casar com Ruth. Se ele quisesse namorar ou casar, ele poderia casar. Irmãos, naquele dia que Noemi falou para Ruth, ela se arrumar e ir para o campo, para qualquer campo que ela encontrasse, ela entrasse para ela poder colher. Adivinha qual campo Ruth foi colher, irmãos? Se você aí da sua casa falou que foi o campo de Boaz, você acertou. Realmente, foi no campo de Boaz. Irmãos, ela tinha tantos campos para ir poder colher e ela foi justamente para o campo de Boaz. Irmãos, eu vejo a providência de Deus nessa palavra, eu vejo a providência de Deus sobre a vida de Ruth. Podemos conjecturar, irmãos, nessa noite, que um homem rico igual Boaz, fluente, um homem de muitos bens, de muitos campos, que tinha muitos trabalhadores, ele jamais ia precisar ir ao campo para ver como estavam as suas coisas, para ver como é que estavam os seus trabalhadores, ou para ver como estava sendo feita a colheita ali. Mas a Bíblia fala, irmãos, isso aqui é a provisão de Deus, que por ocasião, Boaz, naquele dia, foi até o campo saudar os seus trabalhadores. Olha que coisa linda, irmãos, ele não precisava ir ao campo, mas a providência de Deus, ela é tão linda na vida de Ruth, que naquele dia, Boaz decide ir até o campo para saudar os seus trabalhadores. E Boaz chega naquele lugar e fala: Deus esteja convosco. Irmãos, repare que Boaz era um homem temente a Deus. Que Boaz, ele não servia a Deus somente dentro da igreja. Em qualquer lugar que ele chegasse, ele declarava a sua fé, ele falava do amor de Cristo. E isso fica claro quando ele chega e sauda a todos que estão no campo. Deus esteja convosco. Olha, irmão, que coisa mais linda. Boaz então pergunta para o seu servo: quem é aquela que está ali colhendo no meu campo? Então o servo fala: é Ruth que está ali colhendo, a nora da Noemi, que chegaram de Moabe há pouco tempo. Então Boaz a cumprimenta com muita bondade e diz: olha, filha, sempre colhe aqui no meu campo, junto com os meus
com os meus empregados, junto com as minhas servas. Irmãos, eu entendo que aqui foi amor à primeira vista, que Boaz se apaixonou por Ruth aqui, quando ele viu Ruth aqui. Nós veremos mais à frente o que acontece, mas o momento que ele se apaixonou por Ruth foi neste momento aqui, porque eu creio que foi a provisão de Deus dele neste dia ir até o campo, porque Ruth estava lá colhendo, e Ruth tinha muitos campos para ir, mas o Senhor havia mandado ela para aquele lugar, naquele momento. Então Ruth pergunta para Boaz: por que você está me tratando com tanto carinho, com tanta bondade, sabendo que eu sou uma mulher estrangeira, sabendo que eu sou de Moabe? Então Boaz fala para Ruth: olha, eu estou te tratando assim com muito amor, com muito carinho, porque eu conheci a sua história, eu sei de tudo que você passou junto com a sua sogra Noemi. Ruth, então, naquele dia, após toda a colheita, Boaz a convida para que após ele escolher ali, que ela venha comer juntamente com os seus trabalhadores, que ela venha comer junto com os seus trabalhadores ao final da colheita. Então Ruth, ao final, além de colher ali, ela vai lanchar ou tomar um café no final do dia juntamente com os trabalhadores de Boaz. E a Bíblia fala que ela se fartou ali e o que sobrou ela levou para sua sogra. Eu acho lindo também essa parte, irmãos, porque Ruth, ela tinha um cuidado especial, um cuidado de filha para a mãe, de mãe para a filha. Ela tinha um cuidado com Noemi. Então Ruth chega toda feliz em casa, falando que havia colhido, que havia rebuscado espiga nos campos de Boaz. E Noemi fica muito alegre, né? Porque Boaz era o parente de Elimeleque. Então, passado algum tempo, Noemi tem uma ideia, irmãos. Nós mulheres temos muitas ideias boas, né? Temos muitas ideias boas. E Noemi teve uma ideia, falou: olha, minha filha, você é uma pessoa nova, uma pessoa bonita, você precisa ter uma família. Então Noemi bola um plano e ela fala assim: olha, você sabe que Boaz é o meu parente mais próximo. Esta noite ele dará uma festa para a debulhada da cevada. E todas as vezes, irmãos, que eles iam debulhar essa cevada, ele dava uma festa. E logo após essa festa, após eles comerem e beberem, o patrão, o dono daquele campo, tinha o costume de sempre após, quando terminasse tudo, ele deitar e dormir junto com a sua colheita ali. Então Noemi fala para ela: olha, você fique bem linda, coloque a sua melhor roupa, o seu melhor sapato, passe o melhor perfume. Quando Boaz tiver bebido e comido, que ele fosse deitar, que ele dormir, você vá bem devagarzinho, destampe os pés dele, a coberta dos pés dele, e deite-se ali com ele. E Noemi fez tudo conforme Ruth havia ensinado a ela. Irmãos, e não é que deu certo? Deu certo, irmãos. Como eu falei, eu tenho para mim que Boaz se apaixonou lá à primeira vista, quando ele viu. Mas aqui ele teve a confirmação de que realmente Ruth era a pessoa certa para ele, que era a pessoa que Deus havia mandado para ele. Mas para Boaz ficar com Ruth ou namorar com Ruth, irmãos, havia um obstáculo que ele deveria percorrer. Boaz, ele não tinha só este parente mais próximo de Elimeleque, ele tinha um outro parente ainda mais próximo. Então, para que ele pudesse casar com Ruth, precisava primeiro esse parente mais próximo saber se ele não queria comprar as terras de Noemi e então se casar com Ruth. Então Boaz também bolou um plano, irmão, porque o cara, quando está apaixonado, irmão, ele faz de tudo também. E ele estava apaixonado por Ruth, então ele bola um plano, uma ideia. A Bíblia fala isso, irmãos, e eu creio que este plano estava na provisão de Deus, irmãos. Olha a provisão de Deus para Ruth, que coisa mais linda. Essa história é maravilhosa, irmãos. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler esses 4 versículos, leia. Assim como eu fiquei impactada, você também vai ficar. É um livro muito lindo. Então ele vai para o portão da cidade e se assenta ali. O portão da cidade naquela época não era só de entrada ou só de saída. Era como se fosse um fórum da cidade naquela época. Os juízes não ficavam trabalhando dentro de fórum, dentro de tribunais iguais nós ficamos hoje. O portão da cidade, ele era um local onde as grandes decisões eram tomadas.
era onde os negócios eram feitos, local onde as leis eram estabelecidas. Ali eles chamavam algumas testemunhas e Boaz chamou 10 pessoas ali, 10 testemunhas naquele momento. E aquelas 10 testemunhas é como se fosse um tabelião. Então Boaz chama ali o resgatador e fala da ideia, do plano que ele tinha bolado. Fala, olha, Noemi está com as terras à venda e a prioridade é sua de comprar essas terras. Porém, você comprando as terras, você terá também que casar com a moabita, com a estrangeira Ruth, que veio de Moabe, para que você possa suscitar o nome do falecido sobre a herança dele. Então o resgatador, irmãos, leva um susto. E ele fala, eu não, case-se você com essa mulher moabita. Eu não quero prejudicar a minha herança ou a minha descendência. Pode casar-se com ela se você quiser. E naquele tempo, irmãos, para eles poderem finalizar o negócio, para eles concretizarem o negócio, eles tinham que tirar um sapato, tirar o calçado deles e entregar para o outro, jogar para o outro. Eu penso que Boaz deve ter tirado desse sapato, deve ter lascado assim naquele resgatador, porque era o desejo de Boaz, era o quê, irmãos? Que o resgatador dissesse que não queria casar com Ruth. E foi justamente isso que aconteceu. E mais uma vez eu vejo a providência de Deus. Ele falou, case-se com você. Era tudo o que ele precisava naquele dia. E a palavra de Deus fala que Boaz casou-se com Ruth, irmãos. Olha que coisa linda, irmãos. A Ruth saiu de um lugar onde as pessoas eram idólatras. A cidade era toda corrompida. A cidade passava por um problema financeiro. Ruth veio para este lugar, veio para Belém de Judá, se apaixonou por Boaz e casou com Boaz. E o mais lindo, irmãos, que eu vejo aqui, que Ruth, antes dela buscar um marido, ela busca primeiramente a Deus. E isso é lindo, irmãos, isso é lindo. Ela buscou primeiro, a Bíblia deixa claro para a gente que primeiro ela aceitou Jesus, ela aceitou o Deus de Noemi, para só depois ela procurar um marido. O encontro de Ruth com Boaz foi casual, irmão, na perspectiva humana, mas eu tenho certeza que aquele encontro já estava agendado por Deus. Você crê também que aquele encontro já estava agendado por Deus? Olha, o que Deus faz? Tira Ruth lá de Moabe, da terra dos moabitas, leva ela para Belém, viúva, pobre. Ruth se apaixona por Boaz e casa com ele. E para completar ainda mais a felicidade de Ruth, Ruth se torna mãe, fica grávida e eles têm um filho. O filho chama-se Obed. Obed tem a Jessé e Jessé tem a Davi, irmãos, que mais tarde se torna quem? O rei Davi. Irmãos, olha que história extraordinária, irmãos, que história fantástica. Aquela mulher era um seu ninguém, era uma mulher que talvez foi muito humilhada dentro dos campos de Boaz por conta dela ser uma mulher moabita, porque todos sabiam que naquele lugar de onde Ruth tinha vindo, ali não se adorava ao Deus que nós adoramos, ali se adorava ao Deus de barro, ao Deus feito pelas próprias mãos dele. Mas Ruth foi fiel, irmão, Ruth foi fiel e ela alcançou a vitória. A Bíblia não fala, irmão, mas analisando toda a história de Ruth, eu entendo que Ruth talvez fosse estéril, irmãos, porque a Bíblia fala que ela ficou aproximadamente casada com Malom por 10 anos. E eu penso que naquele tempo não deveria ter nenhum remédio anticoncepcional e Ruth não teve nenhum filho com Malom. Então veja, ou Malom não poderia ter filhos ou Ruth era estéril. E olha que coisa linda, a Bíblia fala que Ruth gerou a Obed. Obed teve Jessé e Jessé teve o rei Davi. Olha que história maravilhosa, irmãos. Você aí na sua casa, tá gostando dessa história? Porque eu fiquei simplesmente apaixonada por essa história. O que é maravilhoso neste livro de Ruth é que o livro começa, irmãos, com uma tristeza muito grande da morte e termina com a alegria do nascimento. Olha que lindo, Ruth gerou a Obed. O livro começa com 3 funerais e termina com um lindo casamento, porque para o cristão, irmãos, é Deus quem escreve o final, o capítulo da sua história. E sabe o que eu aprendo, irmãos, com essa história?
que podem até não gostar de você, não gostar da sua pessoa, mas terão que respeitar o final da sua história. E assim foi com Ruth, irmãos. Ruth passou por tudo isso e teve a vitória. Entendo que as coisas não acontecem por acaso. Na vida de Ruth, as coisas não aconteceram por acaso. Tudo estava dentro da provisão de Deus. O tempo está nas mãos de Deus, irmãos. Então não se preocupe, pois Ele se responsabiliza pelo final da sua história. Basta você colocar Ele no início, que Ele estará no final. Sabe, muitas vezes, irmãos, o nosso lugar de guerra será o nosso lugar de paz. Ruth, no lugar de guerra que ela se encontrava, sendo humilhada, uma mulher estrangeira, uma mulher pobre, Deus a honrou. No lugar de guerra dela, Deus trouxe paz para Ruth. Muitas vezes, irmãos, o problema não é nós vivermos uma frustração, o problema é nós deixarmos a frustração morar dentro de nós. Noemi estava frustrada com tudo que ela tinha passado. E sabe qual era o recomeço de Noemi, irmãos? O recomeço de Noemi se chamava Ruth. Ruth era quem ela precisava para mudar toda a história dela. Uma das coisas mais lindas que eu aprendo com essa história, irmão, foi que quando Ruth chegou no campo, ela deveria ter sido muito humilhada por ser viúva, por ser pobre, ou ainda por ser uma mulher estrangeira. Mas eu aprendo que o segredo é sempre olhar para o campo. Aprendo que o nosso alvo tem que ser Jesus. Ruth chegou ali como estrangeira, humilhada, e ao final ela se tornou dona daquele campo. Ela se tornou a mulher de Boaz e dona daquilo tudo, irmãos. Coloque uma coisa na sua cabeça: quem tem atitude de honra sempre receberá a recompensa de Deus. Ainda que a sua recompensa não venha da terra, mas ela virá do céu. Deus tem um destino para a sua vida. Coloque isso na sua mente. Diante de tudo isso que nós vimos, irmãos, nós compreendemos que não existe outra explicação para Ruth ter um livro só dela na Bíblia, senão a verdadeira provisão de Deus sobre a vida de Ruth. Ruth, irmãos, e Esté são as únicas duas mulheres que têm um livro escrito na Bíblia. E isso é muito lindo. E eu quero terminar a minha mensagem nessa noite. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante. A história falou muito de amizade, de amor, de renúncia. E é isso que nós precisamos no dia de hoje. Quero agradecer a oportunidade neste momento. Amém? Glória a Deus por essa ministração. Que palavra maravilhosa, Cássia. Que Deus continue te abençoando. Que amizade, que lealdade, que prova de fé. É a história de Noemi e Ruth, maravilhosa. Estou saindo daqui hoje edificada com essa palavra. Mas nós vamos passar por um momento agora muito especial. Pergunta que ela responde. Eu tenho certeza que vocês aí do chat, você aí de casa, tem muitas perguntas a fazerem. Vão colocando aí no chat se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre essa linda história de Noemi e Ruth. Pode colocar aí que nós estaremos respondendo aqui. Amém? Nós vamos passar agora para o momento pergunta que ela responde. E nós temos uma perguntinha de longe hoje, lá de Alagoas, lá de Passos de Camaragibe. A nossa querida irmã Adriana tem uma pergunta para você, Cássia. Vamos ouvir? Oi, Cássia, tudo bem? É a Adriana de Alagoas. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: quais são as principais características de Boaz? Responda aí, um abraço. Oi, Adriana, tudo bem? Saudade de você, minha cunhada. Então, as características de Boaz, a Bíblia fala que ele era um homem rico, um homem muito fluente, dono de muitos campos e tinha muitos trabalhadores. Amém? Amém, glória a Deus. O pessoal lá de Alagoas estão aí ligadinho conosco. Deus abençoe os nossos queridos alagoanos. Deus te abençoe, Adriana. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Amém? Vamos ouvir agora mais uma pergunta pela nossa querida irmã Yolanda. Isso mesmo, missionária Yolanda com a gente. Ela tem uma perguntinha para fazer para você, Cássia. Vamos ouvir?
A paz do Senhor, tia Cássia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo Ruth colheu nos campos de Boaz? A paz do Senhor, irmã Yolanda. O tempo que durou a colheita de Ruth foi a temporada toda daquela colheita nos campos de Boaz. Amém? Amém, glória a Deus, aleluias. Vamos lá para a terceira pergunta dessa noite. E a terceira pergunta é do nosso querido irmão diácono Adailton. Ele tem uma perguntinha para você, irmã Cássia. Paz do Senhor, família Pertencer, irmãs da série Mulheres Inspiradoras. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e perguntar à irmã Cássia qual parte do texto é expressado o amor de Ruth e a evidente fé no Deus de Israel. Um abraço. A paz do Senhor, irmão Adailton. A parte que ela deixa evidente está lá em Ruth 1:16, que fala assim: o teu povo será o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Que fé desta mulher. De uma mulher que insistiu em prosseguir porque ela sabia da fé da sua sogra. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá para a próxima pergunta dessa noite. Vai para nossa querida amiga, nossa líder, pastora Edna. Isso mesmo, ela tem uma perguntinha para fazer para você nessa noite, irmã Cássia. Oi, tia Cássia. Na história de hoje, eu gostaria de saber qual foi a decisão mais importante tomada por Ruth. A paz do Senhor, gata, saudades de você, saudades do seu abraço. A decisão mais importante de Ruth, sem dúvida, foi ela servir a Deus, foi ela ter aceitado ao Deus que nós servimos hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. E que decisão, hein, pastora? Glória a Deus. Aquelas mulheres seguiram firmes, servindo ao Senhor e foram abençoadas. Glória a Deus por isso. Vamos lá para a nossa última pergunta dessa noite. A última pergunta dessa noite vai para o nosso querido pastor Charles, que está conosco aqui também. Deus te abençoe, pastor. Todos os nossos pastores estão conosco, os obreiros. Deus abençoe todos vocês que estão conosco nessa série. Vamos lá, vamos ouvir a pergunta do pastor Charles? Pai do Senhor, irmã Cássia, tudo bem? Palavra maravilhosa ministrada aos nossos corações, que Deus continue te abençoando e te usando. Eu tenho uma dúvida, por que Boaz tratou com tanto respeito, com tanta humanidade a Ruth, sendo que ela era uma estrangeira? A paz do Senhor, pastor Charles. A razão de Boaz tratar tão bem Ruth é porque ela tratava sua sogra muito bem, por tudo que Noemi havia vivido, pela perda dos filhos, pela perda do esposo. E Ruth a amava de uma forma especial, e isso agradava a Boaz. Glória a Deus, aleluia por essa ministração, por essa palavra tão maravilhosa que Deus conduziu a Cássia nessa noite. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, e eu tenho certeza que você daí de casa foi edificado, tenho certeza que essa palavra vai mudar a sua vida e vai mudar muitas outras vidas. Deixa aí o seu like, curte essa mensagem, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas outras pessoas, famílias, mulheres, através dessa ministração de hoje. Nós precisamos ter essa fé dessas mulheres e seguir em frente. Elas não desistiram. Elas não desistiram de prosseguir, amém? Vamos passar agora para uma parte muito especial também, um louvor pela nossa querida cantora Gabriela Martins. Eu tenho certeza que esse louvor vai falar no seu coração aí. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero na
alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Amém, queridos. Já estamos encerrando. Eu quero agradecer todos vocês que estão aí do outro lado. Quero agradecer a cantora Gabriela, quero agradecer a Cássia, quero agradecer a liderança de mulheres, ao meu pastor Ronaldo Batista. Deus continue abençoando todos vocês. Quero convidar vocês a curtir aí essa ministração, convidar vocês a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para você ser notificado das séries. Isso todas as segundas-feiras, às 20 horas, no canal AD Pertencer. Nós teremos uma mulher inspiradora que vai nos inspirar com uma mensagem da Bíblia. Eu espero você na próxima semana. Tenha uma semana abençoada, repleta de milagres, de bênçãos, de vitórias. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus. Até semana que vem. Tchau!